agradeço em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Jó. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, o livro de Jó. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Capítulo 1, versículo 7 apenas, amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quero compartilhar com você hoje uma palavra que ela é bastante conhecida. Uma palavra, né, como já foi falado aqui, é uma palavra bastante famosa. Quem não lembra, quem não conhece a história de Jó, né? Todos nós conhecemos a história de Jó. E é por conhecer a história de Jó exatamente que nessa noite eu quero falar um pouco sobre este homem. Mas o primeiro de tudo eu quero enfatizar aqui nessa noite acerca da soberania de Deus na vida de Jó. Porque quando nós olhamos para Jó e vemos tudo aquilo que ele passou, o processo a qual nós vamos ouvir aqui nessa noite, nós podemos enxergar dentro dessa história que somente para Jó era uma surpresa aquilo que ele estava passando, mas para Deus não. Ok? O livro de Jó, ele revela a soberania de Deus. O livro de Jó, ele vai mostrar para nós um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então, dentro deste livro, dentro dessa história, nós vamos ver que a verdadeira fé, ela não se prova não nos dias de saúde e prosperidade, mas a verdadeira fé, ela se prova no dia da angústia, no dia da doença, no dia do dia mau. Essa é a verdadeira fé que se prova. A verdadeira fé, ela é provada no dia da calamidade, no dia da perca, do luto. É neste dia que Deus vai olhar para nós e Ele vai nos observar para ver se nós estamos mesmo ou continuamos posicionados da forma que nós estamos. Porque servir a Deus, irmãos, na abundância, quando tudo está bom, quando as portas estão abertas, é fácil. Mas servir a Deus quando o dia mal chega, é esta hora que Deus olha para nós e Deus, ele faz com que nós venhamos nos conhecer a nós mesmos. Porque todas as vezes que Deus permite algo acontecer na nossa vida, não é que Deus quer nos conhecer, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele é onisciente. Então, se Ele é onisciente, Ele é um Deus que já me conhece. Quando a prova, a luta, a dificuldade, o processo chega na minha vida e na sua vida para você passar, não é para Deus te conhecer, mas é para você conhecer a você mesmo. É para você conhecer o teu coração. Não foi isso que Deus disse para o povo quando levou para o deserto, lá em Deuteronômio 18, se não me falha a memória? Deus vai dizer para o povo: olha, eu tirei vocês do Egito e levei vocês para o deserto. Foi para provar o coração de vocês, foi para humilhar vocês e para vocês ver o que tinha no coração de vocês. Não foi para Deus conhecer o povo, porque Deus, ele já conhecia. A Bíblia diz em Jeremias no capítulo 1 que antes de eu te formar no ventre eu já te conheci, eu já te santifiquei, já te separei. Ou seja, antes mesmo de eu e você nascer, Deus, ele já nos conhecia, não no ventre, mas antes do ventre da nossa mãe. Então a prova, irmãos, e a dificuldade, ela não vem para Deus nos conhecer, ela vem para nós conhecermos a nós mesmos. Quem somos nós no dia da prova? Será que Deus pode contar comigo e com você no dia da aflição? Será que Deus, ele pode olhar para mim e para você no dia do luto, da perda, da adversidade, no dia onde todas as áreas da nossa vida estão sendo bombardeadas? Será que Deus pode olhar para nós e nos encontrar na mesma posição de adorador, adorando, glorificando e exaltando o nome dele? Então essa história de Jó, irmãos, ela me chama muita atenção, porque não é nem sobre Jó, é sobre a soberania de Deus que eu quero falar nesta noite. Eu quero dizer para você que adentrou nessas portas nessa noite, que está passando por dificuldade, que antes da dificuldade chegar, Deus, ele já tem a solução do problema. Antes da doença
Aleluia. Só que, irmãos, muitas das vezes nós vamos passar processo e Deus ele não vai nos avisar. Amós 3,7 vai dizer que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus servos e profetas. Mas tem coisas que vai acontecer na nossa vida que Deus ele vai se calar o tempo todo e Deus ele não vai responder o que está acontecendo. Dentro dessa história, nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia ela começa relatando que Jó ele era um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto e que se desviava do mal. Observe que a Bíblia vai dizer que ele era um homem íntegro. E o que é integridade, irmãos? A integridade ela não é provada quando nós estamos em evidência. A integridade ela é provada quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos no lugar em que ninguém está nos vendo. Que é um exemplo de integridade? José. Ninguém estava lá na casa de Potifar, somente José e a Potifera. Lembra da Potifera? E o que foi que ela fez? Ela tentou seduzir ele, puxando ele, falando para ele: deita comigo. Mas a Bíblia vai dizer que José ele era íntegro sim. Por quê? Porque é no lugar onde ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. É no lugar onde ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. A Bíblia vai dizer que José, irmãos, ele fugiu. Ele não ficou falando: eu sou espiritual, eu sou muito santo, eu vou ficar aqui e vou mandar esse capeta embora. Não. Sabe o que ele fez? A Bíblia manda que quando nós estivermos sendo tentados, a Bíblia não manda a gente orar e enfrentar. A Bíblia manda a gente correr. E foi isso que José fez. Homem íntegro, ninguém estava olhando para ele, mas ele não podia, ele sabia que quem estava com ele, e ele não podia trair a confiança do seu Deus. E é este Deus nessa noite que eu quero trazer um pouquinho aqui dentro dessa história de Jó, para que nós venhamos entender que todo processo ele tem, irmãos, um porquê. Deus ele não deixa ninguém passar processo à toa. O que você está passando hoje não é porque você é bonitinho ou bonitinho ou porque não. O que nós passamos, tudo tem um porquê e para quê. E tem um sentido em tudo que nós passamos. Porque se nós entendemos que somos filhos e que temos um pai e que Deus está no controle de todas as coisas, nós sabemos que só vai acontecer conosco aquilo que Deus permitir. Aleluia! Eu quero que você levante as tuas mãos nessa noite, porque eu quero profetizar. Se você entrou aqui angustiado nessa noite e falando: Deus, está tudo errado, o negócio está andando para outro lado, Deus está falando: fica tranquilo, porque você é filho e eu tenho o controle da tua vida nas minhas mãos. Só vai acontecer aquilo que eu quiser, só vai acontecer aquilo que eu ordenar. Ele tem o controle de todas as coisas. Então aquieta o teu coração nessa noite e fica tranquilo. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, e nós vamos ver que Jó, por ser um homem íntegro, reto e sincero, que se desviava do mal, a Bíblia vai dizer que um certo dia Satanás ele vai se apresentar, irmãos, a Deus. E Deus ele vai ter uma conversa com Satanás. Isso aconteceu. Satanás ele teve acesso a uma reunião que estava acontecendo, não sei se no trono de Deus, no céu, em algum lugar, porque a Bíblia está relatando. E a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para Satanás e diz para Satanás: de onde é que você vem? A Bíblia vai dizer que Satanás responde: eu vim por aí, estou rodeando a terra, estou observando um monte de gente. Aí Deus pergunta para Satanás: você observou o meu servo Jó? Satanás falou, em outras palavras, eu vou conjecturar: não observei não. Quem que é? O próprio Deus ele foi dar testemunho de Jó e ele diz assim: você não conhece Jó? O servo meu é um homem íntegro, ele se desvia do mal. Aí Satanás ele vai numa conversa com Deus, ele vai falar assim: mas com certeza ele te serve por causa de alguma coisa. Eu não acredito que Jó te serve só por causa do que o Senhor é, não. Eu tenho certeza que ele serve o Senhor porque o Senhor dá alguma coisa para ele. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele disse para Satanás: então vamos ver então se Jó ele me serve só por aquilo que eu posso dar para ele. Irmãos, você sabe a história, eu estou resumindo, não estou indo pelo esboço aqui porque eu escrevi muita coisa. Você sabe a história e você conhece que Jó ele tinha muitos bens. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente. Não faltava nada para Jó. Jó ele tinha tudo, e o principal, ele tinha a presença de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem que temia tanto a Deus que antes dos seus filhos se levantarem, Jó já tinha acordado mais cedo para colocar sacrifício, levantar sacrifício
como Jó. Antes mesmo dos seus filhos acordarem, Jó já estava lá oferecendo sacrifício e orando ao Senhor. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus, em uma reunião, Deus ele vai permitir que Jó ele venha passar por um processo. E o que eu acho interessante, irmãos, é que, como eu falei no início, que não era para Deus conhecer a Jó, Deus já conhecia Jó, era para o próprio Jó se conhecer. Observe que quando a Bíblia vai dizer que Satanás ele sai da presença de Deus, e Deus diz assim: pode tocar, aonde você quiser pode tocar, porque eu conheço ele, eu sei de quem eu estou falando. Eu imagino, irmãos, Deus lá do céu, Jó não está sabendo de nada. Jó está levando a sua vida normal, com seus filhos, com a sua família, com a sua riqueza, servindo a Deus com integridade de coração. A vida de Jó está tudo bem, não está faltando nada, irmãos. Ele está levando uma vida normal. Só que tem uma reunião que está acontecendo, e nessa reunião tem um Deus que está dando testemunho de Jó, e está falando: eu sei que ele é sincero, eu sei que eu posso confiar nele, eu sei que independente da prova, ele não vai sair da posição, ele não vai negar o meu nome. E aí agora começa, irmãos, do nada, um vento agora começa na vida de Jó, e a Bíblia vai dizer agora que começa agora a acontecer agora um processo na vida de Jó. E a Bíblia vai dizer que Jó não está entendendo nada. Deus não chegou a Jó e disse para Jó: Jó, eu vou te provar, eu já sei quem é você, mas mesmo assim eu vou permitir a prova na sua vida. Deus ele não avisou nada para Jó. Sabe o que é uma pessoa reta, sincera, íntegra, que se desvia do mal, que teme a Deus, e de repente começar a passar um vento na sua casa, e a primeira coisa que Jó vai perder, a primeira coisa que Satanás vai tocar é na área financeira dele. A Bíblia vai dizer que vem um vento, e agora as suas ovelhas, os seus gados, agora eles começam a morrer. A vida financeira de Jó, ela foi agora atacada por permissão de Deus. A Bíblia diz que sem Jó entender nada, ele mesmo assim, ele continua posicionado. Ele não abre a sua boca, nenhum momento para murmurar contra Deus. Aleluia! Nem procura saber o que está acontecendo. Diferente de nós, né, irmãos? Diferente de nós, que quando a prova chega, nós já queremos perguntar para Deus: o que está acontecendo? E tem coisa, irmãos, que Deus não vai dar explicação, como aconteceu com Jó. A Bíblia vai dizer agora que a luta de Jó, irmãos, o processo foi tão intenso que foi um processo atrás do outro. De repente os filhos de Jó, e você sabe que Jó ele tinha 10 filhos, ele tinha 7 filhos, homem e 3 mulheres, ele tinha 10. E eles estavam todos reunidos num banquete. A Bíblia vai dizer que veio um vento agora, muito forte agora, e uma chuva, um raio, e agora mata todos de uma vez. Estavam em festa, em banquete. Aí alguém agora chega em Jó, o primeiro que traz a notícia agora falando: Jó, os teus gados estavam pastando, morreram todos agora. Agora o segundo vem e diz para ele: Jó, seus filhos estavam todos reunidos, e veio um relâmpago, um vento, e matou todos os seus filhos, não sobrou ninguém. A Bíblia vai dizer que Jó, irmãos, ele se ajoelha, ele joga cinzas na cabeça, mas nem assim ele reclama, nem assim ele murmura contra Deus. E a palavra do Senhor que ele diz que ele se mantém reto, e ele se mantém sincero. Aí a Bíblia vai dizer que o processo de Jó ele continua. Agora Satanás ele vai se apresentar novamente diante de Deus, e Deus vai dizer para ele: você viu? Você tocou nas finanças, você tocou nos filhos, e mesmo assim ele se retém sincero, reto e íntegro. Ele não murmurou acerca de mim. Aí Satanás ele vai dizer para Deus: com certeza, mas dessa vez ele vai murmurar. Por quê? Porque quando se trata da vida, quando se toca na saúde, eu tenho certeza que ele vai murmurar. E a Bíblia vai dizer que Deus ele diz para Satanás: pode ir, toque nele, só não toque na vida dele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jó ele foi deixa eu procurar uma palavra aqui. Jó ele foi acometido de uma chaga tão intensa, desde o alto da cabeça à ponta dos pés. E essa chaga ela começou a se intensificar de uma tal forma que a Bíblia vai dizer que ele procurava os gatos para se cortar, para se coçar. E mesmo assim, a palavra do Senhor vai dizer que Jó ele se manteve reto, aleluia, e íntegro diante de Deus. Ele não saiu da posição. Satanás, quando
vai te amaldiçoar. Eu tenho certeza que agora ele vai te amaldiçoar. Quando agora Jó, irmãos, ele está se coçando com os cacos, aparece a mulher agora, a esposa dele. Eu vejo Satanás usando a boca dela, porque ela olha para ele e diz assim: você ainda vai manter a sinceridade a esse Deus, Jó? Você ainda vai se manter íntegro e reto? Olha só o que ela fala, as mesmas palavras que Satanás fala quando ele vai conversar com Deus: amaldiçoa esse Deus e morre logo. E sabe qual que é a palavra de Jó? Sabe qual é a resposta de Jó? Jó, ele vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Em nenhum momento eu abrirei a minha boca para murmurar contra o meu Deus, pois ele sabe de todas as coisas. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o processo de Jó ele foi tão intenso, e Jó, em todo o tempo, Deus ele ficou em silêncio com o Jó. Do capítulo, irmãos, no começo, do capítulo 1 até o capítulo 4, mais ou menos, aonde vem acontecendo as coisas, Jó está sendo observado pelos amigos, porque tem gente olhando para Jó e está falando: Jó, ele deve estar em pecado. Com certeza ele enriqueceu porque ele roubou a viúva, ele roubou o órfão. É por isso que agora o castigo de Deus veio sobre ele. Porque, irmãos, quem está de fora e está vendo a situação que Jó está passando, o processo que Jó está passando, está falando que com certeza Jó está em pecado. Até os seus amigos que estavam ao redor dele, um começou a conversar com o outro e falou assim: ó, pode ter certeza que tem pecado aí. Alguma coisa aconteceu. Por que um homem íntegro e reto vai passar por um processo desse? Irmãos, eu quero dizer para você que o justo ele também sofre. O justo ele passa por provação. O justo também passa por processo. Não é porque nós servimos a Cristo que nós estamos isentos de doença. Nós estamos isentos de qualquer coisa que possa acontecer com o ímpio também. A diferença, irmãos, do ímpio para nós é que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é Pai. Aleluia! A diferença do ímpio para nós é saber que independente do que esteja acontecendo, Deus ele não precisa me dar satisfação do que está acontecendo. O importante é eu saber que a minha vida está nas mãos dele, e é ele que vai dar o destino para a minha vida. É ele que vai conduzir a minha vida até o final. Aleluia! E dentro desse texto, irmãos, eu vejo a soberania de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo eu vejo a soberania de Deus. Dentro desse texto, na história de Jó, a Bíblia vai dizer que em Isaías 43:3 vai dizer que ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. O livro de Jó, irmãos, está relatando, está mostrando para nós, está apontando um Deus que é soberano, um Deus que é pré-existente, de que antes de existir qualquer coisa, ele já era, ele já existia. Aí, sabe o que ele está dizendo? Ele está falando para nós nessa noite: antes do teu problema existir, eu já existia. Antes da doença existir, eu já existia. Antes do médico existir, eu também já existia. Antes da porta se fechar, eu sou a porta, eu também já existia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não se turbe o teu coração por causa das adversidades e por causa do processo que você está passando. Saiba que eu sou um Deus soberano, eu estou acima, sentado no trono, eu tenho poder nas minhas mãos de todas as coisas. Fica tranquilo, porque você não vai morrer. Irmão, Jó chegou no último estágio. Quem está olhando para ele está dizendo: ele vai morrer. Já perdeu tudo. Vida financeira acabou, família acabou. Ele já perdeu tudo, agora é a saúde. Quem está olhando para ele está dizendo: ele vai morrer, ele não vai suportar esse processo. E parece que eu vejo, irmãos, Deus olhando lá de cima e vendo o sofrimento de Jó, ele se coçando com aquelas telhas. E parece que eu vejo Deus lá de cima olhando para ele e falando assim: Jó, eu confio em você, eu sei quem é você. Eu sei quem é você, Jó. Não é quando você está em evidência. Eu sei quem é você quando ninguém está te vendo. Aleluia. Foi por isso que eu permiti isso na sua vida. Porque, irmãos, tem processos que Deus não vai permitir na vida de todo mundo. Porque nem todo mundo está estruturado para passar o mesmo processo. Dentro do processo, irmãos, nós conseguimos enxergar aonde está a fé nominal. Porque quem tem fé nominal não aguenta passar pelo processo que Jó passou. Quem tem fé nominal, irmãos, não aguenta passar pela porta fechada. Quem tem fé nominal não aguenta passar pela doença, pela adversidade, não. E Deus não prova, irmãos, quem tem fé nominal. E quem é, irmãos, essa pessoa que tem fé nominal? É aqueles que adoram o Senhor da boca para fora,
mas não tem relacionamento. Quando nós olhamos para a história de Jó, nós vemos que Jó ele não tem uma fé nominal. Jó ele era um homem que ele tinha relacionamento com Deus. Jó ele era um homem que ele tinha sinceridade com Deus. Era um homem posicionado, que independente do que estava acontecendo, em nenhum momento ele abriu a sua boca para blasfemar ou para murmurar. Aleluia! Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que os amigos se reúnem. Agora começa todo mundo comentar a vida de Jó. Aí um tá olhando para o outro e tá falando: ó, tem pecado aí, e você, o que você acha? Eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Os amigos se reúnem, irmãos. Na hora da prova, na hora da luta, da dificuldade, os amigos, eles se reúnem para quê? Para agora fazer o comentário. Como é que pode um justo sofrer dessa maneira? Meu Deus. E a Bíblia diz que eles começam agora a dialogar. E são 4 amigos, você sabe, você lembra que são 4 amigos. A Bíblia vai dizer que no capítulo 4, no capítulo 5, no 6, no 7, e aí vai até o capítulo 36, mais ou menos, é só os amigos de Jó descendo a linha em Jó, irmãos. Meu Deus. Procurando saber o que aconteceu. Como é que pode uma pessoa que está na posicionado sofrer um vento tão grande desse jeito? Aí um começa a falar com o outro, e ele comenta com Bildade, ele comenta com Zofar, e Zofar vai comentando, e assim irmãos, começa uma confusão danada, todo mundo querendo saber o que foi que aconteceu com Jó. E Jó, irmãos, em algum desses capítulos, ele vai até responder, e ele vai querer até provar a sua integridade, ele vai querer até dizer: olha, não tem pecado nenhum em mim, eu não sei por que isso aconteceu. Mas irmãos, as palavras de Jó não adiantam, porque quem está olhando de fora tem julgamento diferente. Quem está olhando de fora está achando que com certeza aconteceu alguma coisa, mas eles não sabiam que o processo que Jó estava passando era exatamente algo da permissão de Deus. Era Deus permitindo Jó passar aquele processo para que Jó, irmãos, viesse ser fortalecido mais e mais na sua fé. Aleluia, Jesus. Tem pessoas, irmãos, que olham para a dificuldade nem chegou, a pessoa está falando: Deus, isso aqui vai ser problema para mim, me livra desse problema. Aí Deus está falando nessa noite para você: deixa o problema vir, enfrenta o problema, porque é o problema que vai te fortalecer, é o problema que vai fazer você crescer. Irmãos, nós vemos na Bíblia que Deus, ele nunca vai fazer o povo, nunca vai levar o povo de problema, não, pelo contrário. Deus, ele sempre vai permitir o processo, Deus sempre vai permitir, sim, o dia mau, porque é nesse dia que Deus nos forja, é nesse dia que nós conhecemos quem nós. É nesse dia que nós vamos conhecer o que está no nosso coração. Porque como eu falei no início, irmãos, servir a Deus quando está tudo bem é muito fácil. E agora? Quando a luta chegou e Deus não deu livramento, quando a doença chegou e Deus não livrou, o processo continua. Quando a vida financeira foi atacada e Deus não fez nada, quando os filhos foram atacados e Deus continua em silêncio, quando a saúde está sendo prejudicada e Deus, ele não levantou um profeta para falar com você, é nessa hora que Deus está te observando, para você saber o que exatamente tem no teu coração. Porque quantas vezes nós abrimos a nossa boca e nós falamos: eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus, mas é na hora da adversidade que Deus vai mostrar para nós quem somos nós mesmos. É na hora da adversidade que Deus vai mostrar para nós quem somos nós mesmos. A Bíblia vai dizer que no capítulo 36 em diante, Jó, ele começa a fazer um monte de perguntas. Agora Deus, ele decide agora se revelar, e Deus decide agora conversar com Jó. Só que eu achei interessante, irmãos, eu achei interessante que eu resumi aqui porque eu fiz muito grande o esboço. Eu achei interessante que quando Deus, ele respondeu a Jó, quando Deus, ele foi se manifestar, já no finalzinho já do livro de Jó, Deus, ele não vai responder para Jó o que aconteceu. Deus, ele não vai chegar para Jó e vai dizer: Jó, sabe por que você passou por isso? Porque eu dei testemunho de você, porque eu conheço você. Não. Quando Deus se manifesta para Jó, Deus, ele faz uma pergunta para Jó. E ele diz para Jó: Jó, aonde você estava quando eu coloquei os firmamentos da terra? Meu Jesus! Aleluia! Aonde você estava quando eu dei força ao jumento? Aonde você estava quando eu dei força ao cavalo? Aonde você estava, Jó, quando eu formei a terra? Quando eu fiz o mar? Quando eu coloquei as estrelas? Aonde você estava?
É Deus falando para nós nessa noite que nem tudo Deus ele vai explicar para mim e para você. Aleluia. Nem tudo Deus vai trazer explicação sobre a nossa prova, a nossa luta. Não, nem tudo Deus vai trazer. Mas de uma coisa nós devemos ter certeza: que Ele é quem está comandando. Se você tem certeza que é Ele que está na direção, fica tranquilo que o barco não vai. Aleluia, Jesus. Fica tranquilo que a tua vida não vai se perder. Porque quando Ele chega e Satanás ele diz: você pode tocar em tudo, mas Deus está dizendo aqui: a vida, o dono da vida, quem sobe, quem desce, quem abre sepultura e quem fecha sou eu. Você pode tocar no que você quiser. É na finança, é na família, doença, pode. Você pode ir até onde eu quiser. Mas eu quero que você fique ciente de uma coisa, Satanás: que o dono da vida sou eu. A vida dela você não toca. Você pode ir até um pouquinho mais pra frente, mas na vida deles você não toca, porque a vida deles está na minha mão. O Senhor está dizendo nessa noite: sou eu quem decido quem desce, quem sobe. Sou eu quem decido se abre a sepultura, se faço descer. Eu sou o dono da vida. Nas minhas mãos está o controle de todas as coisas. Por isso não se preocupe nessa noite e não procure entender por que você está passando por essa situação. Não procure entender Deus, porque nós não vamos entender Deus, irmãos. Não vamos entender. E Ele também, irmãos, vai ter momento que Ele não vai nos explicar o que está acontecendo. Aleluia. No final do capítulo, no capítulo 42, Jó ele vai dizer, depois que Deus faz várias perguntas para ele, Jó ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Aleluia. Irmãos, quando Deus ele quer executar algo na minha e na tua vida, nós devemos ter uma certeza de uma coisa: que o nosso Deus ele é onisciente, Ele tem a ciência de todas as coisas, Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Irmão, Satanás ele não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então o Senhor está falando nessa noite: para de dar poder para o diabo, porque Satanás não está nessa bola toda não, irmãos. Martinho Lutero, se eu não me engano, é tanto livro que a gente lê, ele vai dizer que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que ele só vai até onde Deus deixa, depois Deus ele puxa para trás. Deus está falando: quem tem o controle da tua vida sou eu, e na tua vida só acontece o que eu quiser, na tua vida só acontece o que eu permitir. Por isso não se desespera. A doença chegou, dá glória a Deus. A porta fechou, dá glória a Deus. Por quê? Porque o Deus que cuida de mim, Ele já está no futuro. O Deus que cuida de mim já me conhece antes mesmo de eu ser formada no ventre da mãe. Ele já me conhece. Glória. E tem outro, irmãos: quem anda com Deus está com uma viagem garantida. É garantido. Você não vai se perder, não vai ficar no meio do caminho, não. Se você depositou a sua confiança nele, fica tranquilo que Ele não vai deixar você se perder pelo caminho. Aleluia, Jesus. Ele está no controle de tudo. Ele pega nas tuas mãos e Ele te conduz. Por isso, irmãos, não tem como entender Deus e conhecer Deus. O pastor Hernanes Dias Lopes vai dizer que nós vamos passar a eternidade com Deus, e mesmo assim nós não vamos conhecer a Deus, porque Deus ele é eterno. Então não tem como entender Deus. Não tem como, irmãos, nós entendermos o porquê do processo, o porquê da luta, da adversidade. Não tem como. Ele é soberano, Ele está acima de tudo. Aleluia. E é Ele quem decide todas as coisas. É Ele quem fecha a chamada, é Ele quem é Ele quem faz tudo. A palavra de Deus vai dizer, a tua própria palavra vai dizer que é Ele quem faz tudo. Ele quem efetua todas as coisas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que os amigos de Jó, eles fizeram comentários maldosos acerca de Jó. E Deus estava ouvindo, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus estava ouvindo os comentários dos amigos de Jó. E aí, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele fala para os amigos de Jó: vocês vão ter que pegar agora um ouvido, vão lá levar, porque agora Jó vai orar por vocês. Ele vai ter que orar por vocês. Enquanto Ele não orar por vocês, vocês vão ficar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque vocês falaram coisas acerca de mim e de Jó, sem conhecer a vida dele. A Bíblia vai dizer que eles tiveram que ir lá para Jó orar por eles. E a Bíblia vai dizer que quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia vai dizer que Deus restituiu, irmãos, tudo em dobro.
o que Jó tinha. Tudo que ele tinha, Deus ele começou a restituir em dobro. A Bíblia vai dizer que Jó ele tinha 10 filhos e Deus deu 10 filhos. E eu achei interessante o pastor Hernandes falando que por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Porque, irmãos, quando nós temos filhos que estão na presença de Deus, quando serve a Deus, nós não perdemos, nós ganhamos. Quando eles partem dessa terra, quando eles se vão dessa terra, nós não perdemos. O filho se perde quando ele não conhece a Jesus, não tem Jesus, a alma está perdida. Mas quando conhece a Jesus, nós não perdemos, nós ganhamos. Aleluia. Então ele vai dizer, e a fala dele é bastante importante aqui, que eu peguei isso. Ele vai dizer que Jó ele tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Oh, glória! Porque ele não perdeu os filhos, ele entregou, ele devolveu para quem aquilo que era do direito. Porque Deus ele é o criador de tudo e de todas as coisas. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que Deus restituiu ele. E agora quem está olhando para Jó está falando: o processo foi longo, mas vale a pena ser fiel. Aleluia! Deus está falando para você nessa noite, independente do que aconteça com você, independente do que aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família, permaneça fiel, porque eu sou o Deus que já sei o final da história. Quem estava olhando para Jó está falando: vai morrer. Agora o último estágio é chaga. Aí Deus está falando: ele não vai morrer não, porque quem escreveu a história dele não foi o homem. Quem escreveu a história dele foi eu. Deus está falando: eu já escrevi a tua história. Oh, glória! O final da tua história eu já escrevi também. Por isso não tema o homem, não tema as adversidades, não tema a situação, não tema a doença, porque só vai acontecer aquilo que eu já decretei. Irmãos, Satanás, macumba, feitiçaria, inferno, demônio não pode contra os filhos de Deus. Aleluia, Jesus! Só acontece se Deus permitir. Na vida de Jó, só Aleluia. aconteceu porque Deus permitiu. Amém? Amém, glória a Deus. Agora, irmão, tem uma outra fala que é muito importante também. Que Satanás ele só tem acesso a nós através do pecado. Então, se você tiver com uma brecha, com certeza ele vai entrar. E aí não é permissão de Deus, foi você que abriu a porta. Verdade. Amém? Existem aqui, eu preciso distinguir isso aqui para você não achar que em todo momento vai acontecer as coisas com você e você está com a porta aberta para o pecado e Deus. Não é dessa maneira. Na vida de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal e Deus permitiu a prova na vida dele e Deus virou o cativeiro dele, porque foi permissão de Deus. Aleluia. Amém? Então quem está, irmãos, posicionado no centro da vontade de Deus, não tem o que temer, porque se você não tem brecha para o inimigo entrar na tua vida, se você não está dando acesso, você não tem que temer. Amém? Amém. Porque é Deus quem está no controle de todas as coisas. Jó ele provou que ele não tinha uma fé nominal. Ele não tinha uma fé nominal. A fé dele não era nominal. Não era só eu tenho fé, não. Ele tinha fé verdadeiramente. Ele confiava em Deus verdadeiramente, porque ele passou por todo o processo e não abriu a sua boca para murmurar. E no final de tudo, Deus ele restituiu a Jó. glória! Nós não somos diferentes de Jó. O Jó da Bíblia, irmãos, é eu e você. Os personagens bíblicos é eu e você. É a nossa história. É Deus olhar para nós e perguntar para nós: será que eu posso te provar hoje? Será que eu posso permitir um processo sobre a tua vida hoje? Você vai se manter fiel? Vai se manter na posição? Porque porta aberta, irmãos, fartura, tudo de bom, é muito bom servir a Deus. Mas e se o processo começar hoje? Deus está falando. Se o processo começar hoje, você vai continuar posicionado? Irmãos, foi o que eu falei. Tem processos que Deus ele não vai permitir com todos, porque nem todo mundo. Deus ele conhece cada um. Deus ele conhece eu e você. Amém? O que eu quero aqui resumir dentro desse texto é mais uma vez falar sobre a soberania de Deus. Aleluia, Jesus. Para Jó foi surpresa passar por aquele processo, mas para Deus não, porque Deus ele é um Deus pré-existente. Antes de todas as coisas existir, Deus ele já existia. Aleluia. A palavra de Deus para você nessa noite é: confie em Deus, porque antes de você existir, ele já existia. Ah, irmã, mas o negócio está ruim, o diagnóstico veio, o vento está soprando. Aí Deus está mandando você refletir. Antes disso tudo aqui acontecer, o meu
limite. Oh, glória! Ele sabe aonde é que vai parar o barco. Ele sabe o final da história. Então Deus está falando para você nessa noite: não tem uma fé nominal, mas tem uma fé estruturada no Senhor. Aleluia! A ponto de Deus olhar para mim e para você e provar o nosso coração, a ponto de nós não sairmos da posição, da direção de Deus. Amém? Amém. Que você e eu, nós possamos crescer nessa fé. Que Deus possa olhar para nós nessa noite, no decorrer da nossa caminhada, assim como Ele olhou para Jó e Ele orgulhou de Jó, falando: olha, é servo meu, é verdadeiro adorador, é íntegro, é sincero, é reto, se desvia do mal. É essa, irmãos, fé, é essa estrutura que nós devemos ter. Ah, irmão, mas é possível ter isso? Isso aqui foi no Velho Testamento. É possível, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele foi nos dado em penhor, foi selado em nós, para fazer em nós o processo de regeneração, até que nós venhamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é isso, Cristo em nós. É alguém olhar para nós e ver Cristo, é olhar para você e ver Cristo. É possível sim, irmãos, viver uma vida com uma fé estruturada no Senhor. Então, irmãos, não se contente com um relacionamento superficial. Não se contente em vir por essa, entrar por essas portas, sentar, cultuar a Deus e conhecer a Deus só porque alguém está falando, está pregando para você. Não se contente com isso. Se contente em ter um relacionamento com Deus. Aleluia! O culto, ele não termina quando essas portas se fecham. Não, o culto, ele continua na tua casa, durante a noite, na madrugada, amanhã, no trabalho, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. É essa fé que Deus quer de nós, irmãos. É esse relacionamento que Deus quer de nós, porque é esse relacionamento com Deus que vai nos fazer atravessar ventos e tempestade e permanecer em pé, intactos, ainda com a dificuldade, ainda com a situação adversa. Nós vamos falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e em breve ele vai se levantar ao meu favor. Aleluia! É o relacionamento com Deus que vai nos fazer, irmãos, passar pelas dificuldades, pelas perdas, pelos processos da vida. Amém? Amém. Que você possa receber esta palavra nessa noite, e que você possa, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ainda mais e mais no teu coração. Então, que nessa noite você não venha se contentar em ter uma fé nominal. Não tem uma fé nominal, mas que você venha ter uma fé estruturada. Jó, ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Irmãos, Deus, ele sabe quem prova. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece cada um de nós. Ele tinha relacionamento com Deus e ele tinha uma fé inabalável. A fé de Jó não se abalou com tudo que ele passou. Era um relacionamento profundo. O relacionamento de Jó não se dava quando acabava o culto, não. Jó, ele dormia com Deus e acordava com Deus, tomava café com Deus, jantava com Deus, ficava todo o tempo com Deus. Isso é relacionamento. Amém? Que o teu coração e o meu coração venha optar, irmãos, por ter uma fé estruturada, uma fé profunda no Senhor, a ponto de nós dormirmos com o Senhor, acordarmos com o Senhor e entendermos que vida com Deus, irmãos, não se resume em 2 horas de culto, não. É muito além. Vai muito além disso. Vai muito além dessas portas fechar e eu e você saímos por essas portas. E o Senhor está nos chamando nessa noite, como Ele falou desde o início do culto, em posicionamento. Aleluia. Jó não saiu da posição. Parece que eu consigo ver Satanás falando: não, lá vai sair da posição, ó. Vai sair. Agora ele sai da posição. E Deus está falando: não sai, porque eu conheço o coração. Aí já está falando, aí Satanás está falando: agora ele vai sair sim, porque agora o negócio engrossou mais ainda. Deus está falando: ele não vai sair porque eu conheço o coração dele. Diferente, irmãos, de muitas pessoas que não precisa nem ser tentado por Satanás. Ele só é tentado pela carne. Tem pessoas que são tentadas pela carne, pelos próprios desejos. E qualquer prato que o inimigo manda, ele aceita. Meu Jesus. Aí Deus está falando: sabe o que é isso? Fé nominal. A fé nominal, ela faz você aceitar tudo. Ela faz você se contentar com o bom, achando que é bom, e dispensar aquilo que é melhor. E o que é melhor? Relacionamento com Deus. Aleluia. Isso é melhor, a presença dele. Amém? Que os irmãos possam receber esta palavra nessa noite e descansar o teu coração e saber que o nosso Deus, Ele é um Deus preexistente. Fica despreocupado, porque Ele sabe aonde Ele está te conduzindo. Ele sabe o final da história. Fica tranquilo, porque é Ele que está no controle de todas as
coisas. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.